Olá pessoal, tudo bem? Vim de Oliveira novamente com vocês e agora nesse segundo vídeo nós vamos falar exatamente sobre a diferença entre informação e comunicação, tá bom? Bom, as pessoas podem pensar que é a mesma coisa, mas com certeza são coisas completamente distintas, tá certo? Informação são os dados que estão sendo trafegando, estão flutuando por aí e eles, a partir do momento que são processados, eles se transformam em informação. Isso é um conceito muito trabalhado nas teorias de sistema de informação, tá? Que o dado vira informação, informação vira conhecimento e conhecimento vira inteligência, tá certo? Mas aqui a gente precisa diferenciar bem o que é isso. Vamos imaginar a analogia do rádio, por exemplo. O rádio, ele está transmitindo continuamente aí. Seja qual for a emissora que estiver na sua cidade, que você for passando, eles estão transmitindo, eles não sabem quem está escutando naquele momento. Não existe uma métrica para saber exatamente quantas pessoas estão com o rádio acompanhando aquela emissora naquele dado momento. Tá? Então, esses dados estão sendo lançados aí no vento, nas nuvens, no conceito muito debatido hoje na parte de tecnologia. E aí, a partir do momento que você sintoniza em uma emissora e aí você começa a escutar aquilo ali e começa a processar, ela se transforma, aqueles dados que estavam sendo soltos, estavam sendo enviados aí nas nuvens, eles estão se transformando em informação. Você começa a unir isso. Um outro exemplo que você pode usar, imagine na sua empresa o ponto eletrônico que tem lá. As pessoas chegam durante a manhã e batem o seu ponto. Chiquinho chegou lá e bateu ponto, Maria chegou lá e bateu ponto, João chegou lá e bateu ponto. Aquele equipamento está reunindo dados dos horários onde cada colaborador chegou e armazenou aquele horário dele. Aí o pessoal dos recursos humanos vai lá e tem acesso àquelas informações, tá certo? Eles pegam aqueles dados e começam a processar e começam a organizar. Naquele dia ali se transformou o dado em informação. Nós temos os dados da entrada dos colaboradores especificamente. Daí o pessoal chega do pessoal dos recursos humanos e junta aquela informação que foi processada algumas vezes e transforma em conhecimento. Durante um mês a gente vê o comportamento que as pessoas tiveram. Todo dia o pessoal chegou no horário bem bonitinho. Mas aí um colaborador chega e está todo dia chegando atrasado. Então aquele conhecimento ali que você tem dos vários colaboradores, você chegou e transformou em inteligência. Você chega para o cara e conversa, pô João, estou percebendo aqui que você durante o mês de agosto, você chegou vários dias atrasado, então está acontecendo alguma coisa, está precisando de algum apoio. Então, a partir desse conhecimento que você tinha, você percebeu que vários dias ele se comportou daquela forma, você usou de inteligência para que a coisa funcionasse. Então, do dado que tinha lá, que o cara chegou todo dia e colocou o ponto dele lá, ele transformou em conhecimento e do conhecimento em inteligência para começar a pensar. A comunicação, ela reúne esses procedimentos todos aí para que a gente consiga efetivamente fechar todo um processo. Então, só existe comunicação quando a gente envia dados, tá certo? Esses dados são processados e começam a dar um retorno para a gente. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, em bebês, será que os bebês eles se comunicam? O que você acha? Se a gente parar para pensar, o bebê, desde o momento que ele nasce, ele já começa um processo de comunicação conosco, porque ele envia alguns dados e nós processamos aqueles dados ali, transformamos em informação e começamos a agir e aquele ciclo é fechado. O bebê, no momento que ele sai da barriga da mamãe dele, ele começa a chorar e aquela informação já é muito importante para a gente, para ele saber que ele está sadio. Se ele não chora, começa toda uma comoção dentro do centro cirúrgico para que dê um apoio para aquela criança ali para saber o que está acontecendo. Se você parar para perceber duas crianças que ainda não falam, mas se você deixa elas brincando, elas conseguem criar um processo de comunicação ali que elas conseguem se entender. Nisso aí eu começo a lhe dar um toque de uma coisa muito importante. A comunicação ela é muito mais ampla do que o processo de você, por exemplo, falar, escrever, enfim. A comunicação não verbal ela é muito mais ampla do que a comunicação verbal. Pare para pensar nos gestos, que a gente começa a olhar para as pessoas, entender se ela está mal-humorada, se ela está triste, se ela está cabisbaixa, se ela está com sono. O bebê
muitas vezes ele não sabe falar e ele tem um processo de comunicação conosco. Ele chora e pelo tipo de choro você sabe o que ele está querendo, o que ele está resmungando, até o xixi, o cocô que ele faz, é uma forma dele se comunicar, porque ele ainda não tem um processo verbal constituído. Então, através do não verbal, a gente começa a criar uma comunicação com ele. E existe envios de dados que a gente começa a processar, se transforma em informação, e essa informação, quando ela gera um ciclo, ela efetivamente se transforma em comunicação. Então, eu estou explicando aqui de uma forma muito simples, muito mais prática para a gente, porque se a gente for pensar do ponto de vista da ciência, desse processo de comunicação, é muito amplo, tá? No próximo vídeo, a gente vai conversar efetivamente sobre esse ciclo da comunicação e como é que ele acontece. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.